E aí, tudo bem com você? Sou o pastor Djavan e estou aqui no segundo episódio do nosso podcast, Decode, Decodificando a Palavra. Você está nos acompanhando? Já tem o primeiro episódio aí. Está nas nossas plataformas digitais, você pode procurar. E aí você já fica a par do que a gente está conversando. No primeiro capítulo nós falamos sobre o amor de Deus. E aí no segundo capítulo o tema é Ponte sobre o Abismo. Deus, ele nos ama tanto que antes da criação do mundo, ele já tinha um plano caso desse errado. E por fim deu errado. O ser humano escolheu não estar mais perto de Deus. Escolheu não mais ouvir a voz de Deus. E aí a gente vê toda essa loucura que a gente vive hoje. Esse capítulo vai falar sobre isso. Que Deus teve um plano para nos salvar. Quero ler alguns trechos de alguns parágrafos com você. Era o propósito, no primeiro parágrafo Ellen White vai escrever, era o propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos esses males à obra de Deus ao criar o homem. Eu fiquei pensando ao ler esse capítulo aqui, pensa comigo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo ali é uma demonstração do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou ali e falou para o ser humano, Adão e Eva, vocês podem escolher me amar e ficar comigo ou não também. É o livre-arbítrio, a escolha é sua. Sempre Deus vai colocar para nós a escolha, vida ou morte, bênção e maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15 até o 20, vai falar sobre isso. Deus vai falar assim para o povo, olha, hoje o céu é testemunha. Tudo isso aqui é testemunha para mostrar para você que eu estou propondo vida ou morte, bênção ou maldição. Aí ele ainda responde, escolhe a vida. Então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para deixar para o ser humano escolher se ele gostaria de viver com ele ou não. Eu fico pensando o seguinte, esse livre-arbítrio que eu e você tem. Você pode amar a Deus ou não. Você pode seguir os caminhos dele ou não. É sempre uma escolha nossa. Vou fazer uma analogia para você entender um pouquinho. Se Deus tivesse feito a gente sem livre-arbítrio, seria como se fosse um animal de estimação, um cachorrinho elétrico. Ali, a pilha que você tem. Que para você brincar com ele, você obriga ele, né? Porque ele é a controle remoto. Então você vai trazer para brincar com ele. É diferente de um animalzinho, do cachorrinho, que quando você sai para trabalhar ou vai para a faculdade e você volta, ele está ali por livre e espontânea vontade, vai correr e vai brincar com você. Fica alegre, fica pulando porque você chegou. Porque ele quer fazer aquilo. Você não obrigou ele a fazer aquilo. É livre e espontânea vontade dele. Assim Deus também colocou no nosso coração isso. A livre e espontânea vontade de amá-lo ou não amá-lo. Ellen White vai trabalhar sobre isso. Dessa ponte sobre o abismo. Esse plano que Deus colocou e fez ao mandar Jesus morrer por nós, em nosso lugar. Vamos lá, caminhando aqui, vou ler mais alguns trechos de alguns parágrafos com você. Achei interessante aqui, já chegando no fim, é um capítulo bem pequeno, mas olha aqui esse parágrafo. Essa é a mesma imagem de Cristo que Cristo utilizou em nossa conversa com Natanael quando disse: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por causa do pecado, as pessoas ficaram alienadas de Deus e a terra ficou separada do céu. Por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão entre Deus e as pessoas. Mas por meio de Cristo, a terra está outra vez ligada ao céu. Com os próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo, criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Cristo, Ellen White escreve, faz a ligação entre a humanidade pecadora, fraca e desamparada, a fonte do poder infinito. Serão inúteis os sonhos do progresso do ser humano, como serão destituídos de sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade se ela negligenciar a única fonte de esperança. Tiago 1,17 escreve, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Terminando esse parágrafo, não existe verdadeira excelência de caráter fora dele. O único caminho para Deus é por meio de Cristo. Ele diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por quê? Porque o caminho, ele muda a gente. A gente não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, 5 anos atrás, um mês atrás. Se você permitir que Deus transforme a sua vida.
Você não será mais o mesmo. E por isso que ele é o caminho. Porque o caminho, e tem uma música que diz que o caminho muda o caminhante. E muda mesmo. O caminho vai mudando a gente, vai dando experiências para nós. Até as nossas lutas, as nossas tribulações se tornam experiências. Tem um outro trecho de uma música e eu vou lembrando e eu vou dividindo com você que diz: Senhor meu Deus, transforme os meus sofrimentos em testemunho. E é isso que acontece no caminho. Tantos sofrimentos, tantas lutas que nós enfrentamos, mas Deus transforma isso em testemunho para as outras pessoas. Porque esse caminho nos muda quem nós somos. A verdade, porque quando nós encontramos Deus, quando nós encontramos a Jesus, através desse caminho, a gente não é mais enganado. A gente não vive mais na mentira. A gente vive numa verdade. E aí, por fim, ele diz que é a vida. Porque depois que você caminha esse caminho, depois que você encontra essa verdade, você tem uma nova vida. Você é uma nova criatura, a Bíblia vai dizer. Porque não há outro caminho a não ser estar perto de Jesus. Por isso que esse livro vai mudar a sua vida, se você permitir e se você ler também. Porque esse caminho a Cristo vai fazer com que você se torne uma nova criatura. E é isso que nós aqui do podcast queremos, né, através desses encontros, fazer com você. E conosco também, que ao estudar isso daqui, antes de passar para vocês, antes da gente se reunir para conversar sobre isso, a gente está pensando em nós mesmos. O que eu preciso mudar nesse meu caminho? Para depois a gente tentar ajudar os nossos irmãos e colegas também a mudar o caminho. Que Deus abençoe você. Fique ligado nos próximos episódios. Esse é o Decode, Decodificando a Palavra.